Já que eu falei que eu sou honesto, eu confesso que uma vez eu dei uma resposta um tanto séria para um irmão. Eu conheci aquele irmão. E ele tinha o costume de, todo sábado, comer pregador à milanesa com salada. O que eu quero dizer com isso? Você já imagina, você entendeu, né? Chegava em casa e começava. E os filhos foram crescendo. E evidentemente que um dia que eu voltei àquela igreja, os filhos já não estavam na igreja. Ele veio desesperado falar comigo. Por favor, meus filhos te assistem, conversa com eles, por favor. Eu quero que eles voltem para a igreja. Eu sei que se você conversar 15 minutos com eles, eles vão voltar. Conhecendo bem aquele pai, a índole crítica que ele tinha com tudo da igreja, eu não pestanejei em, com amor, porém com franqueza, dizer: eu não tenho filhos, meu irmão. Eu não tenho experiência em educação de jovens. E você quer que eu resolva em 15 minutos o que você gastou 16 anos estragando? Você tirou toda a autoridade pastoral dos seus filhos? Você os fez crescer desconfiando da igreja, dos pregadores da igreja, dos pastores da igreja, dos anciãos da igreja. Eu não tenho moral com os seus filhos. Você tirou toda a moral pastoral que um pregador podia ter diante deles. E outra coisa, eu não digo que nós não devamos também falar dentro da igreja as coisas erradas que estão acontecendo. Alguém colocou na internet uma vez: Paulo escreveu as coisas erradas. Ele escreveu cartas para as igrejas, ele não escreveu para Roma, falando dos crimes da igreja. Um colega, que foi meu aluno. Você não deve, você está achando errado o pessoal colocar na internet coisas da igreja, Rodrigo? Eu falei: estou. E você o que faz com Paulo? Paulo denunciou, deixou aberto. Meu irmão, que anacronismo, eu respondi para ele. Paulo falou para as igrejas. Ele escreveu o problema dos coríntios para os coríntios. E a carta aos coríntios era lida noutras igrejas cristãs. Não era lido em Roma para o imperador escutar. Então você quer fazer alguma coisa, alguma denúncia da igreja? Procure os líderes da igreja, procure os irmãos da igreja. Acho que a internet não é um fórum muito inteligente para fazer isso, principalmente quando você se acovarda e só fala mal da igreja, mesmo às vezes vivendo às custas dela. Desculpa, irmãos, mas algumas verdades têm que ser ditas. Está aqui na Bíblia. O selo será colocado sobre os que gemem e choram e suspiram. No hebraico é suspiram pelos pecados de Israel. Jesus, até quando ele denunciava os fariseus, tinha um embargo na voz dele. Eu não tenho óculos cor-de-rosa, meu irmão. Não diga como alguns colocam: você é queridinho da igreja, é fácil para você falar. Não sou tão queridinho assim. Eu faço a minha barba pelo menos dia sim, dia não. Eu acho que eu me conheço mais do que você. Eu sei o que eu falei quando eu estava em terapia. Eu sei as lágrimas que eu chorei quando eu estava em depressão. Você não. Eu sei as pauladas, e eu sei os tombos que eu tomei, e eu sei as traições que eu recebi até de colegas. Mas eu também sei que tem muito irmão querido que sempre ora por mim. Quer um exemplo? Eu tenho aqui, o pastor me deu aqui, olha, manda um abraço para esses dois jovens aqui, Jefferson e Mateus, de Santa Isabel. Não sei se eles estão assistindo agora. Eu quero dizer para vocês que eu posso ter um canal no YouTube, mas eu não sou youtuber. Eu posso ter um programa na TV, mas eu não sou artista. Eu posso ser conhecido, mas não sou famoso. E quando eu recebo isso aqui, é uma maneira de Deus me dizer: vai, meu filho, eu tenho muita gente para você alcançar. Eu falei isso essa noite para dois que estavam aqui. Quando eu prego no púlpito, eu prego para você, mas quando eu desço do púlpito, alguém fala assim: sua mensagem me tocou, é você que está pregando para mim. E os problemas da igreja? Faça como eu tenho feito. Eu suspiro. Dá raiva às vezes. Mas é uma raiva, há uma diferença, sabe? Entre a vizinha que fala mal do rapaz drogado e o pai que vai buscá-lo na Cracolândia, gritando: por que você está fazendo isso com seu pai? Os dois estão irados, mas há uma diferença da ira do pai e da ira da vizinha fofoqueira. Se a igreja está com tantos problemas que eu posso compará-la a um jovem drogado,
Como é que você reage aos erros da igreja? Como um pai buscando o filho na Cracolândia ou como uma vizinha fofocando sobre aquele rapaz que vive fumando maconha e cheirando e usando crack? Só para você pensar. João chorou naquele dia porque ele viu os problemas da igreja, ele viu que a igreja não estava preparada. Ele escreveu as cartas, ele ouviu do próprio Cristo a reprovação ao comportamento da igreja. Não foi a opinião de um teólogo, não foi a posição de um administrador, não foi a opinião de um jovem, foi o próprio Cristo que falou. Escreve aí, João. Eu estou a ponto de vomitar você. Escreve aí, João. Eu tenho, porém, contra você, Éfeso, que você deixou o seu primeiro amor. Escreve. Eu não acredito em teoria do ditado, não. Eu acredito que a Bíblia foi inspirada por Deus, mas não ditada por Deus. Porém, eu abro uma exceção para 7 cartas. É a única parte da Bíblia que eu tenho que admitir que foi teoria do ditado. Ali Deus ditou. Escreve, João. Eu imagino que João até falou assim, Senhor, é para... Põe. Coloca. Senhor, mas isso aqui é muito pesado. Escreve, João. Tenho, porém, contra ti que toleras essa mulher Jezabel. E se você não arrepender, eu vou vir até a ti, vou mover o teu candelabro do lugar dele. João tinha 2 posições. Uma delas é falar, tá vendo? Nem Deus aceita a igreja, essa igreja está acabada mesmo. Ele tinha 3 posições. Na verdade, 2 não, ele tinha 3. Ele podia ficar enfatizando, Deus falou, a igreja está acabada mesmo. Não presta essa igreja, eu vou sair dela porque eu sou melhor do que ela. Segunda posição. Ele podia dizer, fazer uma lei do deixa como está para ver como é que fica. Fingir que nada estava acontecendo. Ou terceira. Ele podia se envolver emocionalmente com a igreja e chorar por ela. Como, aliás, chorou o seu antecessor, o profeta Daniel, que no capítulo 9 faz uma linda oração pelo povo e se identifica com o Israel pecador. Daniel chorou pelos pecados de Israel. E quando ele chorava, olha depois a sua Bíblia no capítulo 9, olha a pessoa com a qual o pronome pessoal que Daniel usa para falar dos pecados da igreja. É sempre a primeira pessoa do plural. Nós temos pecado contra ti. Nós temos afrontado o teu nome, Senhor. Nós temos quebrado a aliança. Ele se identificava com Israel pecador. E olha que interessante. Daniel escreveu isso onde? Na Babilônia. E por que Deus deixou a Babilônia chegar e destruir o povo? Por causa dos pecados do povo. Muito bem. Por causa dos pecados do povo. E por causa da quebra da aliança, Nabucodonosor veio e levou os judeus em cativeiro. Exatamente. Daniel quebrou a aliança. Daniel estava em apostasia. Daniel estava em idolatria? Eu acho que não. Porém, nada da sua fidelidade impediu que ele também recebesse o mesmo castigo do povo. Em outras palavras, estaria você disposto a ser um Daniel do século 21? Quando essa pergunta é feita, as pessoas automaticamente pensam assim, estaria eu disposto a ser fiel a Deus, mesmo que Nabucodonosor mande eu comer uma comida que não está permitida no livro de Levítico? Estaria eu disposto a ficar fiel a Deus, mesmo que uma imagem for erguida? Sim, eu quero ser um Daniel do século 21. Estaria você disposto a continuar na igreja, orando pelos pecados da igreja, se identificando com esses pecados, mesmo que você não esteja neles? Ah, não, aí não. Aí não. Alguns até escrevem, desculpe, não dá para eu ficar na igreja, já fui vítima de fofoca lá, eu vejo muita coisa errada lá, eu vou sair. Numa época que se está falando tanto de discriminação contra a mulher, discriminação contra o negro, contra o homossexual, talvez seria o tempo de nós falarmos também discriminação contra o joio. Sabe por quê? Se eu entendo bem a parábola de Jesus, do trigo e do joio, a Bíblia fala que a função do trigo é crescer junto com o joio, não separado dele.
Se você acha que não tem mais lugar para você na igreja, porque você não suporta os erros da igreja, você está tentando ser um trigo que cresce afastado do joio, mas na parábola não tem espaço para essa figura, então você também está fora. A parábola diz que o trigo e o joio têm que crescer juntos até o dia da vindima. Por que você quer crescer separado, se Jesus determinou que o trigo e o joio tinham que crescer juntos? E mais, a parábola diz que não compete você saber quem é trigo, quem é joio dentro da igreja. Nem aos anjos. Somente a Deus no dia da vindima. Então, aprendamos com o sentimento de Daniel, aprendamos com o sentimento de João, aprendamos com o sentimento dos profetas. Não é colocar óculos cor-de-rosa em relação aos erros da igreja, mas, como eu disse, é sofrer por ela. Angustiar-se, repito a minha ilustração, como um pai buscando um filho na Cracolândia, e não como uma vizinha fofoqueira falando mal do menino que usa drogas. O que você é na igreja? Uma vizinha fofoqueira ou um pai querendo resgatar o seu filho? A forma como você denuncia os erros da igreja responderá a essa pergunta.